Seguindo com o nosso AgroSucesso nesta manhã, a gente vai trazer mais detalhes sobre a área menor do milho safrinha, se isso vai afetar o custo de confinamento em 2024. E claro que a gente vai falar mais sobre outros assuntos, porque o Ronald já está por aqui, é um grande especialista no agronegócio e tem todos os detalhes. Tudo que a gente precisa saber no agronegócio, o Ronald está preparado. Tudo bem, Ronald? Bom dia. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos que nos assistem, né? E muito bom vir aqui compartilhar com vocês tanto uma informação um pouco mais direto para quem precisa tomar decisões na ponta, mas também para quem está se planejando aí para um safrinha que até então a área talvez não era aquilo esperado, o produtor não estava tão planejado para uma safrinha, agora começa a ter uma janela encurtando aí devido à soja ter antecipado o ciclo. Então é um mercado que já é um fato, teremos áreas menores. Isso todas as empresas, todos os órgãos aí, Conab, o SDA já traz isso. O próprio IMEA Mato Grosso já relata isso. Área menor, com produção baixa aí, faz com que preço suba igual foguete, como se diz a palavra aqui. E talvez acho que é discorrer esse bate-papo hoje aqui para mostrar ao produtor que tem oportunidade no milho que até então não apareceria ali no meados de outubro, novembro, sabe? Você começou falando de algo muito importante sobre a redução. Então, isso já é fato, já está definido que nós teremos uma redução na produção de milho no Brasil, não é, Ronald? Exato, Leonardo. Acho que agora o que fica nessa reta final aí nós estamos hoje falando aí já numa reta final de janeiro, chegando no fevereiro ali até dia 15, alguns até dia 20 arrisca plantar um safrinha. A partir do dia 20 já é totalmente fora de uma janela, e aí os produtores preferem muitas vezes plantar cultura alternativa, que seria um sorgo, um milheto, um gergelim, um girassol, do que necessariamente vir com milho. Quando eu olho hoje, a gente só está calculando agora. Até então, há poucas semanas atrás, a gente fez um levantamento. E aí nós trouxemos o nosso número, estimativa para a segunda safra de milho, para baixo dos 80 milhões de toneladas. No ano passado, a gente produziu cento e poucos milhões. 103, 104 milhões de toneladas de milho na segunda safra. Então, para a segunda safra, que a gente pode, alguns conhecem como safrinha, mas o nosso saudoso aí, e amigo e parceiro no dia a dia aqui, presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, ele não gosta que chama safrinha, porque hoje não é mais safrinha, ela já se torna a principal safra de milho vindo para o mercado. Então, em resumo, nós estamos falando da segunda safra de milho, uma área menor. Área menor, Leonardo, a gente só tem que ponderar agora qual vai ser o tamanho desse menor. Os nossos números hoje são números aí na casa aí, já de uma redução próximo a 17% a 18%. Esse número pode aumentar um pouco mais. Ronald, para quem não entende, não convive com as informações do agronegócio, a gente está acompanhando muitos produtores que vão deixar de plantar o milho. Por que o produtor toma essa decisão de deixar de plantar o milho e muitas vezes escolher outras culturas alternativas? Ótima pergunta, e muitos falam assim, se tem solo, por que não planta? Vamos então talvez contextualizar aqui melhor. Quando você que está aí assistindo um relatório do SDA ou da Conab, vê o Jornal Nacional falando, vê os grandes mídias falando aí, falando de safra menor. O que é safra menor? Por quê? É o produtor que não gosta do governo atual? É o produtor que está desestimulado? Não. O produtor só não planta se não tiver clima bom. Se tiver clima bom, o produtor vai plantar. Se seja soja, seja milho, seja algodão, seja milheto, o produtor vai soltar plantio. Segunda janela do milho, ela é muito apertada. Quando se fala apertado, o produtor brasileiro ele planta soja entre final de setembro, em algumas regiões, até novembro. Se você pega mais para a região do Matopiba, a gente adentra até o dezembro. Então vamos botar Goiás, janela interessante do Goiás. Outubro para novembro. Se eu planto soja em médias, a ciclo mais precoce, ela tem 90 a 100 dias. A ciclo mais longo, 120 a 130 dias, 140. Como a chuva não chegou tão cedo no mês de outubro, fez com que a janela do nosso plantio da soja ela se adentrasse muito para dentro do novembro.
Regiões como Rio Verde, Jataí, Mineiros, Acreúna, Paraúna, regiões que historicamente, dentro do outubro, boa parte do produtor já soltou 90%, 70% da sua área. Esse ano, quando foi no mesmo período, no final de dia 2 de finado, que é muito conhecida essa data, Goiás estava plantado só em torno de 38% a 40%. Então, boa parte do plantio foi dentro do novembro. Fazendo com que, Leonardo, a gente perdesse a janela do safrinha. Então, a soja que é plantada no novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses, 120 dias. É onde ela vai ser colhida, dentro do fevereiro. Você vai perder boa parte da janela do safrinha. Então, você vai plantar o milho no fevereiro, reta final do fevereiro, março. E se a chuva cortar dentro do março e abril? Essa é a preocupação atual. Então, por isso, o produtor não tem mais janela apta de chuva para estar soltando o plantio nesse atual momento. Então, é arriscado fazer isso. Se os preços tivessem remunerador, a gente teria uma área crescendo, mas mesmo com essa incerteza climática. Hoje, os preços deram uma melhorada, mas quando se precifica milho, Leonardo, vamos perguntar como está as trade, região de Rio Verde, Jataí, Montevidéu, como é que as trade, Cargill, Bunge, está precificando os preços do milho aí para agosto, setembro, julho. Eles estão falando de milho em Rio Verde, Jataí, na casa dos R$40, R$38, as trade, que é para exportação. Então, lá na frente, a gente também não tem um estímulo de preço do exportador, que exportou esse ano 54 milhões de toneladas de milho no ano 23, fechando agora no começo do 24, né? Então, em resumo, a gente não tem preço tão estimulante lá na frente para o produtor arriscar um pouco mais, mesmo se essa janela de clima não seja tão atrativa hoje. Excelente, Ronald trazendo todo esse panorama para nós, para quem já entende, excelente, para quem não entende, passou a entender agora. Show de bola essa análise aqui, essa introdução. Ô Ronald, qual que é a expectativa de demanda para o milho de segunda safra? Expectativa de demanda. Mercado doméstico, acreditamos no mercado muito firme. Então, assim, a gente pode chegar aqui muito... A gente até tem olhado para a demanda interna com otimismo, por vários fatores. Petróleo subindo internacionalmente, a indústria de etanol nos últimos anos se consolidando cada vez mais. Mato Grosso, MS, Goiás. Então, a gente vê esse mercado cada dia mais pujante. E o Brasil tem tudo para os próximos anos ter uma demanda ainda crescente. Se a gente pega a demanda dos últimos 8 anos, a gente aumentou internamente saímos ali de 56 milhões de tonelada consumida internamente para a casa dos 70 milhões, 79 milhões. Então a gente cresceu em média aí 23 milhões de tonelada consumida internamente nos últimos 7, 8 anos. Proveniente, boa parte disso, tanto de uma demanda um pouco por suíno e granja de frango, como também o etanol foi crucial para isso. Eu me formei em Sorriso, a região ali de Sorriso, Mutum, Sinop, Lucas do Rio Verde é um exemplo disso. Há 8, 10 anos atrás, a gente tinha um milho mais barato do Brasil e com volume. Hoje tem um milho ainda com preços defasados com o médio Brasil? Tem, mas hoje tem uma demanda interna muito, muito forte. Fez com que o base local, os preços locais, se sustentasse e até equalizasse com algumas regiões. Quando eu olho para a exportação, a gente tem que ponderar muito aqui, tá, Leonardo? Exportação esse ano, ela deve minguar. O que é minguar? Ter menos volume do que foi esse último ano, até pela oferta. Então a gente vai perder aqui de produção em torno de, hoje, nos nossos números já estamos falando de 23, 22 milhões, nesse atual momento, que não vai vir para o mercado comparado com o ano passado. Só que exportação no ano 23, que fechou agora no 24, ela foi na casa dos 54 milhões. 54 milhões para exportação. Então, olha, 54 milhões foi para exportação, 78, 77 milhões consumo interno. Esse ano a gente acredita no consumo interno até ganhando 1 milhão, 2 milhões de tonelada, mas a exportação a gente acredita que ela pode perder força. Hoje o nosso número, nesse atual momento, está na casa dos 38, 35 milhões. Com esses preços atuais que as trades estão pagando no interior, raramente elas vão conseguir originar grão nesse atual patamares. Então essa exportação ela pode cair bastante, compensando uma parte da produção que não vai vir para o mercado. Então a gente tem que ficar muito atento. Uma área menor vai fazer com que preços suba. Talvez, não necessariamente. A gente pode ter um corte, porque o nosso milho hoje, se for olhar internacionalmente, nosso milho é mais caro que o milho ucraniano, que o milho argentino e que o milho dos Estados Unidos.
Então, assim, a demanda interna, estamos muito positivo com ela. Exportação deve perder força e aí agora a gente tem que acompanhar no decorrer ali Aí vai ser lá na frente, a gente tem que ponderar isso. Se o mercado internacional tiver leves altas, a gente pode ter um incremento melhor das trades pagando no interior, fazendo com que o mercado interno suba também o preço. Pois é, a FAEG, Senar e FAG apontaram aí uma redução drástica, né? Você acompanhou isso aí em Goiânia, uma redução drástica de área plantada e também com preços de milho mais elevados para o segundo semestre. Ótima, eu vi esse levantamento deles e o que a gente pode pontuar. Milho disponível, quem tem milho no bolsão, quem tem milho hoje, tem nas cooperativas, a própria Comigo aí, que é um bom referenciador aqui para nossa prosa aqui. Comigo estava com milho, no começo de janeiro agora, milho 56, 58 reais. Boa parte do mercado deu uma corrigida, mas milho no disponível hoje, ele tá para o futuro, para exportação, bem descolado. Nesse momento não tem exportação, então milho hoje no disponível ele está bem valorizado. Lá na frente, se a exportação não compra no interior, e a gente tem uma oferta menor, quer dizer que quem vai ser os tomadores de preço do mercado do milho esse ano vai ser mercado doméstico. Vai ser empresas aí como a Superfrango, como a BRF, empresas como a Milhão Alimento e outras que vêm aqui agora que consomem milho doméstico. E aí, esse milho Goiás, ele é muito concorrido para levar também para São Paulo, muitas vezes. Granja de São Paulo compra muito aqui, granja de Minas Gerais e até do Espírito Santo. Nosso milho aqui é região de Cristalinas, estrada de ferro aqui, manda muito milho para o Espírito Santo. Então, as indústrias domésticas, ela tem que ficar muito atenta. Hoje, elas pagam um pouco melhor, até os contratos que têm rodado no interior, região de Rio Verde, Montevidéu, Acreúna, rodou contratos lá para a safrinha de empresas domésticas pagando na casa dos 54, 53 reais. Os melhores que eu vi ultimamente foi na casa dos 50. Se eu olho para as trades não têm preço, estão pagando 38, 40. Cofco e outras aí que atuam no mercado doméstico, tá passando para o produtor essas ofertas. Então a gente tem que ficar muito atento, Leonardo. Por quê? A gente pode ter uma área menor, mas a exportação minguando drasticamente, sobrando mais grão à disposição ao mercado doméstico. Que esse ano a exportação foi o carro-chefe. A gente saiu ali de em torno de 41 milhões no ano passado para botar aí 54. Então, mas nós tínhamos milho mais barato, hoje a gente não tem. Então a gente tem que ponderar isso, olhar também as cadeias subsequentes. Quando a gente fala, vai subir, nada sobe para sempre, nada cai para sempre. Então a gente aproveitar muitas vezes as oportunidades, tô com incerteza de clima lá na frente. Você travaria um milho antecipado agora, Leonardo? Mas qual seria o preço? O preço que a Cargill está falando, que a Cofco está falando, é milho de 40 reais. Você vai travar um milho de 40, muitas vezes é melhor ir na bolsa, Leonardo, montar uma proteção de baixa e não comprometer o físico. Garante o seu custo do pacote tecnológico, fazendo a proteção de baixa na bolsa e deixando o físico à disposição. Até porque você não sabe como é que vai ser o clima dentro do março e do abril. Se os preços for melhorar, você vai vender mais caro, vai perder o seguro na bolsa. Se os preços der uma leve recuada, a bolsa te paga a diferença. Então, pode ser uma estratégia a ser adotada para essa incerteza. Área menor, isso é indiscutível. Agora, área menor com produção menor, aí faz com que preço suba. O que é produção menor? Se tiver quebra nessa área menor ainda, sabe? A área já é menor. Então, mas o produtor espera colher 90 sacas por hectare, 95. Ele chega lá e produz 60, 55. Infelizmente, o granjeiro vai ter uma dificuldade enorme para originar milho no interior, os preços vão subir, as trades não vão ter poder de compra, então a gente tem que ficar muito atento. Essa área menor, e o clima veio bem aí no março e no abril, os preços estabilizam, as trades não têm poder de compra, exportação cai, sobra, ainda com a área menor, sobra grão no mercado ainda. Então vamos ficar muito atentos para esse movimento, isso tem que ser acompanhado, mas é algo que a gente está analisando diariamente aqui. Excelente, Ronald continua com a gente nesta edição do nosso Agro Sucesso, trazendo as principais informações para o senhor e para a senhora nesta manhã, se programarem para as próximas etapas no agronegócio. Ronald, com relação a esse impacto que nós estamos observando aí, qual que será o impacto dessa quebra de safra de soja agora para o impacto do plantio do milho? Poderemos ter aí um impacto inflacionário, como você disse no bloco anterior, para a criação de aves, suínos, pecuária de corte, pecuária de leite. Clima também a gente está observando que pode afetar, vira uma seca aí que pode afetar os pastos, né? E aí isso aí desencadear
toda uma cadeia. A gente pode ter aí, por conta dessa quebra de safra de soja, problema com o plantio do milho, ter inflação no mercado? Podemos sim, Leonardo, observar isso, e tem algo que eu gostaria de fazer a conta aqui para você. Se a gente pega um produtor, região, vamos pegar Goiás, pegar Mato Grosso, todo o excedente que fica dentro da fazenda no sentido de rentabilidade líquida para o produtor, ele vai distribuir isso nas cadeias subsequentes. Ele vai investir em máquina, ele vai investir em estrutura na fazenda, ele vai colocar placa solar. Então isso vai movimentar a economia regional, local, e aí afeta no PIB do país. Pela primeira vez, a gente já projetava um PIB aí crescente, essas quebras no interior, essa menor produção de milho, isso pode afetar diretamente no PIB. Se afeta diretamente no PIB, a gente pode ver, e aí, infelizmente, o frete marítimo lá fora já começa a subir devido a esse problema aí no Mar Vermelho. Então tem essa história lá fora influenciando no custo do frete. Quando eu olho internamente o Brasil, o agronegócio, a soja, milho e os produtos subsequentes, que aí a gente coloca cana, café, nós somos a locomotiva desse país. Se o agro vai ruim, por um ano ruim de clima ou de preço ruim, e aí a gente pega nossas regiões do interior, quando você olha o IDH das melhores cidades do Brasil, ela está no interior do país. Quando eu olho, então, para uma rentabilidade líquida do produtor, isso já é um fato. O produtor terá menos dinheiro no bolso e na palma da mão, à disposição. Vou fazer uma conta simples, vou fazer para a soja, e quem tiver um caderninho aí, nota isso aí. Quem não faz conta, trabalha para os outros. Ou muitas vezes termina o ano com margens negativas. Para plantar 1 hectare de soja, você precisa químico, semente, fertilizante. Começa por esses 3. Você vai gastar em torno de 25 sacas por hectare. Quando eu olho para plantio, colheita, aplicação, tratos culturais e funcionário, eu vou gastar mais 15. Isso varia. Ou muitas vezes o pacote tecnológico também, entre o químico, semente, fertilizante, ele varia, mas média hoje é isso. 25 sacas para um químico, semente, fertilizante, 15 sacas para o operacional. Então estamos falando já, Leonardo, de 40 sacas. Quando eu faço essa conta, agora, colocando um arrendo, eu chego num fator aí, vamos botar 10, 12 sacas, região nossa aqui, muito prático isso, mas vamos botar 10 sacas. 40 mais 10, que seria o do arrendo, estamos falando aí de 50 sacas. Tem muitas áreas hoje no interior do Goiás, os primeiros talhões colhidos, que está produzindo abaixo de 50 sacas. Mas se eu produzir 60, perfeito. Você está pagando 50, sobrou 60, está te sobrando 10 sacas. 10 vezes uma soja hoje de 106, 104, estamos falando de R$ 1.100, R$ 1.060. Esse mesmo valor, Leandro, há 2 anos atrás, era 3.000, 3.800, chegou a ter casos até de R$ 4.000, porque o produtor produziu 70 sacas em vez de 60. Ele vendeu uma soja de 160, sobrou 20 sacas vezes 160, 25 sacas. Então, estamos falando de R$ 4.000 por hectare. Então, esse ano a margem líquida, ela apertou bastante. No milho, qual seria a conta? Os pacotes tecnológicos comprados dentro de dezembro, o que é pacote tecnológico, para quem está nos ouvindo? É o que você precisa para plantar uma área de milho. Começou sendo precificado lá em agosto, lá em julho, na casa dos 70 sacas. Um pacote de alta tecnologia, média tecnologia. 70, 72. Depois o milho deu uma melhorada, esse pacote tecnológico caiu bastante. Ele veio para casa, os últimos chegou aí de alta tecnologia na casa dos 50 sacas. Químico, semente, fertilizante. Para plantar o pacote de milho, 50 sacas. Vamos colocar que o produtor gaste aí mais 12, vamos botar aqui 13 sacas aí de operacional. Então estamos falando operacional é tudo que eu falei, aplicação, plantio, colheita, e o milho, como você usa menos aplicação, vamos dizer que a cigarrinha no ataque, você planta com 13 sacas. 50 mais 13, 63 sacas. Então o produtor precisa produzir acima disso. O pacote tecnológico de anos anteriores teve cliente que fez na casa dos 45, 50. Então teve um ajuste nisso. No último ano foi até um pouco mais caro, porque o milho caiu e o fertilizante estava caro, os nitrogenados. Mas em resumo, o produtor que produzia abaixo de 80 sacas, 90 sacas de milho, a conta também está apertada. Com milho de 50, se sobrar 20 sacas, muitas vezes é bem mais remunerado, ou vai dar R$ 1.000 por hectare.
Então a gente tem que ficar muito atento. E se tem menos dinheiro sobrando para o produtor, sobra também para o mercado, e aí a distribuição, e aí a gente entra num alerta total. E é o que aconteceu em alguns municípios do interior do Brasil, alguns municípios pedindo ali situação de emergência, até para ter 90% da economia local é do agro. E se o agro não vai bem, a economia local também não vai bem. Né? Ronald, quais são ou quais serão os principais desafios diante de tudo isso que os confinamentos vão enfrentar ao longo de 2024 e como superar esses desafios? Perfeito. Confinamento, a conta, eu olho muito para o boi. Se eu olhar só para o custo nutricional, muitas vezes eu travo e não faço negócio. Porque se o boi manter estável, é sinal que os grãos já mostram que teremos preços um pouco mais firmes. Até muito parecido com o que tem hoje. O disponível está mais alto que o futuro. Então, a estratégia para dentro do confinamento, eu acredito que no ano que vem, nesse ano, reta final aí de depois de julho, que entra o safrinha, a gente vai ter grão à disposição. Mas se você tiver dificuldade de comprar lá na frente, a gente montaria alguma estratégia na bolsa. Confinamento, Leonardo, eu gosto de contextualizar aqui que é eficiência operacional. Eu sei o custo da minha diária, que é o pacote nutricional aí. Então, se eu vou ter dificuldade de comprar milho, pode ser que o meu pacote nutricional fique mais caro. Minha diária de 11,50, 12,50 hoje, ela vai para 13, 14. E se ela vai 13, 14, o boi também precisaria subir nessa proporção, para eu ter lucro dentro da operação de 90, 120 dias. Então, em resumo, se é eficiência operacional, se eu sei o custo da minha diária, da minha dieta, que é da diária, se eu sei o custo do meu animal magro, que seja um boi magro, que seja um garrote, ou que seja novilha de 8, 9 arrobas. E se eu sei quando esse animal vai sair, eu preciso andar bem travado. Esse ano, a orientação para quem vai fazer confinamento é que ande com gestão de risco muito na ponta da linha. Talvez as margens que você vai fazer a conta está dando margem de 8, 9% em 90 dias, 120 dias. Está dando 340, 380 reais por animal abatido. Talvez não era aqueles 600, aqueles 800 que você teve em anos anteriores. Mas se está dando margem negativa, ande bem travado, trava a sua operação para que, mesmo que seja com lucro pequeno, você ainda sai desse ciclo positivo. Quando eu olho no médio e longo prazo, tudo indica que a gente vai ter uma melhora no boi. Esse ano, no primeiro semestre, ainda estou bem reticente de olhar para o mercado do boi e acreditar em altas para o mercado do boi. Tem pouco pasto no interior. Se eu pego do médio central Brasil para cima e para baixo, se eu pego o sul do país, tem uma abundância, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, algumas regiões, tem uma abundância um pouco mais de pasto. Quando eu pego do Goiás para cima, e aí eu tenho menos pasto à disposição. Então eu acredito numa oferta de animais nesse primeiro semestre um pouco mais em abundância, fazendo com que muitas vezes o preço da vaca parida e o bezerro, junto com o boi, ela tem um descolamento. Muita oferta de animais, vaca parida e boi muitas vezes estabilizado. Então vamos ficar muito atentos para isso, porque pode ter boas oportunidades de compra nesse momento. Excelente, Ronald. Vamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação com a gente nesta manhã. Vamos seguir atento às próximas informações e qualquer coisa, você sabe que você tem espaço liberado aqui com a gente para compartilhar conteúdo de qualidade. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos que nos assistem. Para esse ano agora, vamos andar um pouco mais atento, né? O mercado caiu muito rápido para a soja aí nos últimos dias. Leonardo, trazendo aí uma preocupação para quem começa a colher agora nessa reta final aí do janeiro, fevereiro, março, vai ter muita colheita vindo para o mercado. Então, assim, vamos ficar atento, tá bom? O mercado, mesmo com essas quedas, a gente tem que olhar para frente, né? Não dá para ficar, se eu tivesse feito isso. Não fez, então quem não fez, busque andar um pouco mais com estratégia, busque entender das ferramentas que tem no mercado, não só olhar para o balcão da cooperativa, para a empresa XY que atua, que te passa um preço. Muitas vezes você consegue travar esse preço sem ligar para ela e já fazer um contrato no físico. Tem ferramentas financeiras que dá para a gente aplicar aí no negócio, no dia a dia. E a Pátria Agronegócio nos colocamos à disposição, eu, Ronald Macuca, e quem precisar no dia a dia, estamos aqui para atendê-los. Muito obrigado. Grande abraço e até a próxima. Fechou, Ronald. Um abraço, obrigado.
Obrigado você, meu cara. Falei bastante, Valeu. falei bastante. Fala pro Matheus na próxima não ficar te atrapalhando aí não, viu? Pois é, eu tive que dar um tapa. Gente, aqui daqui um dia a gente estará em salas maiores aí. Você vem aqui, quando você vem aqui em Goiânia, aqui no mês de março, aqui, em fevereiro, nós estamos num escritório novo aí, vai ter mais espaço. Eu vi a série lá, eu vi os bastidores, rapaz, mas vai ficar bonito, hein? Pois é, mas tem que crescer, né? Tem que crescer. Entendeu? Nossa, show de bola, Graças a parabéns. Deus, a gente tem que trazer gente boa pra compor com a gente, então só nós não dá não. Vamos trazer mais gente aí pra poder atender mais gente. Show de bola. Um abraço pra turma aí, obrigado. Obrigado, com Deus. Tchau, tchau.